Meu nome é Taylor, e nunca imaginei que compartilharia algo assim. Mas depois do que aconteceu comigo, não posso ficar em silêncio. Eu era um jovem comum, focado na escola, nos amigos e no celular. Minha fé, para ser sincero, não era algo que ocupava meus pensamentos. Mas no dia em que morri, tudo mudou. O que vi e ouvi foi real e assustador. Fiquei ausente deste mundo por apenas alguns minutos, mas nesse curto tempo, Jesus me mostrou coisas que mudaram completamente a minha visão da vida. Se você está lendo isso, por favor, preste atenção. O tempo está se esgotando. Um dia comum que mudou tudo. Era uma segunda-feira qualquer. Nada de especial, nada diferente. Acordei com a voz da minha mãe chamando para o café da manhã, como acontecia todos os dias. Resmunguei, puxei o cobertor sobre a cabeça e rolei o feed do meu celular por mais alguns minutos antes de finalmente sair da cama. Me vesti, peguei minha mochila e saí de casa. O ar estava frio, mas eu mal percebi. Minha mente estava ocupada com mensagens, planos para o fim de semana, conversas sobre a escola. Deus, se alguém me perguntasse no que eu estava pensando, ele certamente não estaria na lista. Eu não tinha nada contra a fé, mas também não era do tipo que orava. Igreja era algo que eu frequentava por causa da minha mãe, mas sem envolvimento real. Caminhei até a escola sem imaginar que em poucas horas minha vida mudaria para sempre. O acidente. O intervalo foi como sempre. Barulho, conversas misturadas, risadas. Meu melhor amigo fez uma piada tão boa que rimos até a barriga doer. Era um momento feliz, mas que agora mal consigo lembrar, porque depois do almoço, tudo saiu do controle. Eu estava no corredor arrumando minhas coisas no armário quando ouvi alguém me chamar. Era um amigo da minha turma, acenando para que eu o acompanhasse para fora. Fechei o armário e corri para alcançá-lo. Estávamos no meio do estacionamento quando ouvi o som dos pneus cantando no asfalto. Virei a cabeça no instante exato para ver um caminhão enorme vindo direto para mim. Meu amigo gritou. Não tive tempo de reagir nem de correr. E então, o impacto. A força da batida me lançou para o alto. Uma dor indescritível atravessou meu corpo. Tudo girava. As imagens se embaralhavam em meio ao barulho ensurdecedor. E então, silêncio. Por um momento, achei que o tempo tivesse parado. O céu parecia imóvel. As pessoas ao meu redor estavam estáticas, mas algo estava errado. Não sentia mais frio. Na verdade, não sentia o chão sob os meus pés. Olhei para baixo e vi meu próprio corpo. Lá estava eu, caído, sem vida. Meu amigo gritava. Pessoas corriam para perto, mas eu já não estava ali. Eu observava tudo de cima, como se assistisse a um filme. E então senti. Algo me puxava, forte. E foi nesse instante que compreendi. Minha jornada estava apenas começando. Fui puxado. Algo forte e implacável me arrastava para longe. E naquele instante eu soube. Eu estava morto. A vida muda num piscar de olhos. Um segundo, eu estava rindo com meu amigo. No seguinte, tudo havia acabado. Sem aviso, sem despedidas. Num instante, minha existência foi interrompida. Lembro do impacto. Meu corpo pareceu flutuar por um instante antes de desabar contra o chão. O som de metal se retorcendo, gritos, pneus cantando no asfalto. Tudo deveria ter acontecido devagar, mas foi um flash, um suspiro e depois silêncio. Não sentia mais nada. Nenhuma dor, nenhum peso, nenhuma respiração. Apenas um vazio absoluto. Abri os olhos, esperando ver o chão, mas eu não estava mais lá. Eu flutuava. Um olhar sobre o meu próprio fim. Demorei alguns segundos para entender o que via. Meu corpo estava estirado no asfalto, imóvel. Meus braços estavam retorcidos de um jeito estranho e uma poça de sangue se formava debaixo da minha cabeça. Minha amiga estava ajoelhada ao meu lado, gritando meu nome, sacudindo meu corpo na tentativa desesperada de me acordar. Tentei alcançá-la, dizer que eu estava ali, mas minhas mãos atravessaram seu corpo como se eu fosse apenas fumaça. Foi então que senti. Algo me puxava. Não era gentil, era forte, decidido, uma força que não me dava escolha. Para onde eu estava indo? No começo, pensei que estava indo para o céu. Sempre ouvi dizer que, ao morrer, você vê uma luz brilhante e caminha até ela. Mas não havia luz, só escuridão. E quanto mais eu era puxado, mais frio ficava. O ar ao meu redor parecia denso, pesado, como se eu estivesse afundando em algo grosso como piche. Sussurros começaram a ecoar ao meu redor. Vozes, muitas,
Não conseguia entender o que diziam, mas sabia que não eram amigáveis. O medo tomou conta de mim. Eu tentava lutar, resistir, mas era inútil. Algo me arrastava para um destino que eu não queria conhecer. O momento da virada. E então, no meio daquela escuridão sufocante, ouvi uma voz, firme, forte, com autoridade. Pare! Num instante, tudo congelou. O vazio, os sussurros, aquela força invisível que me puxava. Tudo parou. E então, a luz apareceu. Não era qualquer luz. Ela era viva, intensa, cortando a escuridão como fogo consumindo papel. E no centro dela, estava ele. Eu soube quem era antes mesmo de vê-lo claramente. Jesus. E ele não parecia feliz. Naquele momento, nada mais importava. Tudo o que eu achava que sabia sobre a vida e a morte, tudo o que eu pensava ser verdade, se desfez diante dele. E foi ali que minha história realmente começou. Nada mais importava, nem meu corpo, nem minha vida, nem o que eu havia deixado para trás. Eu estava diante de Jesus, e naquele instante eu soube, sem sombra de dúvida, que ele era real. Sua presença não era apenas luz, era força, um poder absoluto que preenchia tudo ao redor, penetrando até o mais profundo do meu ser. Não havia onde me esconder. Cada pensamento, cada atitude, tudo o que eu já tinha feito, estava ali, exposto. Eu não conseguia me mover, não conseguia falar. Então, ele olhou para mim. E naquele olhar senti tudo. Amor, tristeza, decepção. Eu queria cair de joelhos, pedir perdão, implorar por misericórdia, mas eu não tinha controle. Estava ali, completamente vulnerável diante dele. O julgamento, então, ele falou: Taylor, você sabe por que está aqui? Tentei responder, mas nenhuma palavra saiu. Ele não esperou. Apenas levantou a mão. E, de repente, tudo passou diante dos meus olhos. Minha vida inteira, cada escolha, cada erro, cada ato egoísta. Não era apenas como assistir a um filme. Eu sentia tudo. A dor que causei nos outros. Os momentos em que ignorei quem precisava de ajuda. As mentiras, o orgulho, a indiferença. Jesus não estava me castigando. Ele estava me mostrando a verdade. E então a visão mudou. Vi um mundo em chamas, pessoas gritando, uma escuridão se espalhando como uma sombra sobre tudo. O pior, as pessoas caminhavam em direção a ela, por vontade própria. Tentei desviar o olhar, mas não conseguia. Foi então que Jesus falou algo que eu jamais esqueceria. Isso é o que está por vir. E no instante em que ele disse essas palavras, tudo desapareceu. O abismo. De repente, fui lançado em completa escuridão. Mas não era uma escuridão comum. Era viva, sufocante. Um vazio frio que me envolvia, penetrando até minha alma. No começo, achei que estava sozinho, mas não estava. Eu sentia presenças ao meu redor. Sombras se movendo nas trevas. Sussurros rastejavam pelo ar. Palavras distantes que eu não entendia, mas sabia que eram ruins. E então, uma risada. Baixa, grossa, debochada. Uma voz profunda e distorcida sussurrou: Ainda não é sua hora. Girei, tentando ver de onde vinha. Mas ali não havia direção. Nem cima, nem baixo. Apenas um vazio sem fim. E então, eu caí. O pesadelo. A queda me engoliu por inteiro. Quanto mais afundava, pior ficava. Os sussurros se tornaram gritos. Gritos de dor, de desespero. As sombras tomaram forma. Seres contorcidos estendendo as mãos tentando me agarrar, me puxar ainda mais para o fundo. O cheiro era insuportável. Fumaça, decomposição. Algo queimava, algo apodrecia. Tentei gritar, mas não consegui. E foi naquele momento que percebi onde estava. Eu tinha ouvido falar sobre esse lugar a vida toda, mas nunca acreditei que fosse real. Agora, eu sabia a verdade. Não havia mais como negar. Aquele lugar era real. Os gritos eram intermináveis, ecoando em todas as direções, um sobre o outro sem nunca cessar. Entre as chamas, rostos apareciam, alguns contorcidos em raiva, outros tomados pelo desespero. E então eu vi algo que me deixou sem ar. Pessoas conhecidas, colegas da escola, pessoas que eu tinha visto apenas de passagem. Seus olhos encontraram os meus, cheios de um pedido silencioso de ajuda, mas eu não podia fazer nada. Foi quando ouvi uma voz familiar. Taylor, me ajuda! Meu coração disparou. Eu conhecia aquela voz. Era um amigo, alguém com quem já tinha rido, brincado, passado horas conversando. Alguém que, assim como eu, nunca tinha levado a fé a sério. E agora, ele estava ali. Nos seus olhos, vi algo impossível de esquecer. Arrependimento.
um sofrimento tão profundo que apagava qualquer outra emoção. Instintivamente, tentei alcançá-lo, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, uma mão segurou meu pulso. Você não pode ajudá-los agora. Era Jesus. De repente, não estava mais na escuridão. A luz me envolveu novamente, mas não senti alívio. Meu corpo tremia e minha respiração estava descompassada. Por quê? Consegui perguntar, minha voz falhando. Os olhos de Jesus estavam cheios de tristeza quando ele respondeu. Porque foi isso que eles escolheram. Minha mente queria negar. Ninguém escolheria aquele sofrimento. Mas, no fundo, eu entendi o que ele quis dizer. As pessoas rejeitam a verdade. Vivem como se nada disso importasse. E quando chega a hora, é tarde demais. O peso do que eu tinha acabado de ver me esmagava. E então, Jesus falou algo ainda mais assustador. Isso é apenas o começo. Olhos na escuridão. Mesmo tendo sido retirado daquele lugar, eu ainda sentia algo. Algo me observava. Eu não estava seguro. Virei a cabeça lentamente e vi figuras escuras, retorcidas, com olhos vazios, brilhando num tom vermelho doentio. Eles não eram humanos. Eram algo mais antigo, algo maligno. Demônios. Seus corpos se desfaziam como fumaça, distorcendo-se sem forma fixa, mas seus olhos nunca se desviavam de mim. Eles formavam um círculo ao redor da luz onde eu estava. Não podiam atravessar. Mas eu sabia exatamente o que estavam esperando. Eles me queriam de volta. E no meio do silêncio aterrador, suas vozes surgiram. Algumas riam, outras sussurravam. E eu compreendi que aquilo ainda não havia acabado. As vozes sussurravam. Algumas zombavam. Ainda não, mas em breve, risos baixos ecoavam ao meu redor. Você acha que ele vai te manter para sempre? Você é nosso, Taylor. Sempre foi nosso. Queria cobrir os ouvidos. Mas os sussurros não vinham do lado de fora. Eles estavam dentro da minha mente. O medo tomou conta de mim. Eu tentava afastar aqueles pensamentos, mas eles se infiltravam, espalhando dúvida, desesperança. Olhei para Jesus, buscando respostas. Seu rosto era sereno, mas firme. Não os escute, ele disse, sua voz cheia de autoridade. Mas por que eles estão aqui? Como eles me conhecem? Perguntei, quase sem voz. Os olhos de Jesus refletiam tristeza quando ele respondeu. Porque cada vez que você escolheu o erro, eles ganharam poder sobre você. Cada vez que me ignorou, eles se aproximaram. Eu queria negar, dizer que não era verdade. Mas no fundo, eu sabia. Eu tinha escolhido viver como se nada disso importasse. Agora eu estava vendo a realidade. As criaturas sabiam disso. Elas sorriam, como se soubessem que eu compreendia. Mas Jesus não havia terminado. Ele levantou a mão e os demônios recuaram. Alguns desapareceram na escuridão, enquanto outros continuaram ali observando, esperando. Você precisa entender, Taylor. Jesus continuou. A batalha não é apenas pelo seu corpo, é pela sua alma, o portal. De repente, tudo mudou. A escuridão se dissipou e diante de mim surgiu algo grandioso. Um portal imenso, dourado, que brilhava com uma luz indescritível. Ele se estendia para os lados além do que meus olhos podiam alcançar, os portões do céu. No instante em que os vi, senti algo profundo dentro de mim, como se minha alma fosse atraída para aquele lugar. Não era apenas um destino, era um lar. Mas então, do outro lado, algo me fez estremecer. Uma sombra, densa, infinita. Um vazio que parecia devorar tudo ao seu redor. E de dentro dela vieram os gritos. Vozes incontáveis. Lamentos desesperados. A diferença era insuportável. De um lado, luz e paz. Do outro, frio e sofrimento. Me virei para Jesus, mas ele já estava caminhando. Eu o segui, e foi então que vi algo assustador. O escolhido e o rejeitado pessoas estavam diante dos portões. Algumas entravam em paz. Outras não conseguiam. Uma força invisível as arrastava para trás. Elas tentavam resistir, se agarrando ao chão, ao ar, a qualquer coisa, mas era inútil. Seus gritos eram de desespero. Por quê? Perguntei, a voz tremendo. Jesus me olhou, sua expressão carregada de tristeza. Porque nunca me conheceram de verdade. Eu mal podia acreditar no que via. Eles estão chamando o seu nome. Eles estão orando. Jesus assentiu. Muitos usam meu nome, mas poucos realmente me seguem. Seus corações estavam longe de mim. Os portões permaneceram fechados. Aqueles que pertenciam a ele passaram sem medo. Os que não pertenciam foram levados. E eu apenas assisti. Foi nesse momento que compreendi.
Eu sempre soube sobre Jesus, mas nunca o conheci de verdade. E agora ele estava ali diante de mim, mais real do que qualquer coisa que eu já havia visto. Nada do que eu já tinha vivido poderia me preparar para aquele momento. Os olhos dele, eu nunca esquecerei. Não era um simples olhar. Ele não apenas me via, ele enxergava através de mim, além das minhas palavras, além das minhas desculpas. Ele via quem eu realmente era. E pela primeira vez eu entendi o que significava ser completamente conhecido. Eu não podia esconder nada. Cada erro, cada mentira, cada momento em que o ignorei, tudo estava exposto diante dele. Mas ele não estava com raiva. Não havia condenação em seu olhar, apenas amor. Um amor tão profundo, tão imenso, que me envolveu por inteiro. Era mais do que eu conseguia suportar. Caí de joelhos, sem forças para falar. O chamado Jesus se aproximou. Sua voz era suave, mas cheia de autoridade. Taylor, você sabe por que eu trouxe você aqui? Balancei a cabeça, engolindo em seco. Eu não sei. Ele estendeu a mão. E de repente, imagens começaram a passar diante dos meus olhos. Momentos da minha vida. Cada vez que ignorei sua voz. Cada vez que escolhi meu próprio caminho em vez do dele. Cada vez que machuquei alguém. Cada vez que me afastei. Eu queria desviar o olhar, mas não podia. Então, ele falou, porque eu te amo. E não quero que você se perca. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Mas eu não mereço. Falhei tantas vezes. Jesus sorriu. Você nunca foi chamado para ser perfeito. Você foi chamado para me seguir. E naquele instante, eu entendi. Não se tratava de merecimento. Se tratava de escolha. O que está por vir, Jesus deu um passo para trás. E de repente tudo mudou. O chão tremeu sob meus pés. O céu escureceu. O ar ficou pesado. E então eu vi o futuro. A terra se partia. Chamas consumiam tudo. Tempestades devastavam cidades. Pessoas corriam, gritavam, choravam por ajuda, mas ninguém ouvia. Ninguém vinha ao resgate. O caos se espalhava como uma onda, engolindo tudo na escuridão. Entre a destruição, eu vi algo mais. Figuras estranhas, distorcidas, movendo-se entre o desespero. Elas sussurravam mentiras, conduzindo as pessoas para ainda mais longe, mais fundo no abismo. Meu corpo tremia. O que é isso? Perguntei, mal conseguindo respirar. A voz de Jesus estava pesada. O que acontecerá se não voltarem para mim? O medo tomou conta de mim. Mas eles não sabem. Eles não entendem. Jesus assentiu. Por isso estou te enviando de volta. Meu coração apertou. Depois de tudo o que eu tinha visto, eu não queria voltar, mas eu sabia. Era exatamente isso que precisava fazer. Então, Jesus disse algo que fez um arrepio percorrer meu corpo. Diga a eles, avise-os, porque em breve a porta se fechará. Assim que ele falou, a visão diante de mim mudou. Deixei de ver fogo e destruição. Agora via pessoas comuns, vivendo suas vidas como se nada estivesse errado. Elas riam, comiam, trabalhavam, mexiam em seus celulares. Tudo parecia normal, mas então vi o que Jesus via. O problema não estava apenas ao redor delas. O problema estava dentro delas. O que eu vi? Vi palavras de fofoca saindo como fumaça escura da boca das pessoas, envolvendo aqueles sobre quem falavam, sufocando-os. Vi a ganância. Homens acumulavam riquezas ignorando os necessitados, e de suas mãos escorria algo escuro e espesso. Vi desejos errados prendendo pessoas em correntes invisíveis, sem que elas percebessem. Vi mentiras se espalhando como serpentes, enroscando-se nas vítimas, sufocando a verdade. Mas o pior, ninguém se importava. Eles riam, seguiam suas rotinas, ignoravam todos os avisos. Então, Jesus levantou a mão, e o que vi a seguir fez meu coração disparar. A marca. As pessoas estavam marcadas. Algumas brilhavam com uma luz pura, radiante, mas outras, em suas testas, havia algo escuro, um selo invisível que só eu podia ver. Quis avisá-los, gritar, alertá-los sobre o que estava acontecendo. Mas sabia que não acreditariam em mim. E o pior, alguns iam à igreja todos os domingos, cantavam, oravam, ouviam sermões, mas seus corações estavam longe de Jesus. Para eles, a fé era apenas um ritual, uma formalidade. Eles achavam que estavam salvos, mas não estavam. As lágrimas encheram meus olhos. Jesus, o que acontece com eles? Sua voz foi firme. Se não se entregarem a mim de todo o coração, não entrarão no meu reino. O livro da vida. Meu coração se partiu.
Eu sempre achei que acreditar em Deus era suficiente, mas agora eu entendia. Não era apenas sobre conhecê-lo, era sobre segui-lo de verdade. De repente, a visão mudou novamente. Diante de mim, um livro imenso surgiu, brilhando com uma luz intensa. Eu soube o que era antes mesmo que Jesus falasse: o livro da vida, o livro que contém os nomes daqueles que pertencem a Deus, aqueles que foram salvos. Segurei a respiração enquanto Jesus o abriu. As páginas viravam uma após a outra, cheias de nomes que brilhavam como fogo celestial. Alguns eu reconhecia, familiares, pessoas da minha igreja. Mas então, vi algo que me fez estremecer. Espaços vazios, nomes que deveriam estar ali, mas não estavam. Pessoas que pensavam estar seguras, pessoas que eram boas, que frequentavam a igreja, que diziam acreditar, mas que nunca haviam se entregado de verdade. Minhas mãos tremeram. Jesus, por quê? Ele olhou para mim. Sua voz era pesada. Porque nunca me deram seus corações. Chamaram meu nome, mas nunca me seguiram. E ali, diante dele, eu compreendi algo que mudaria minha vida para sempre. Então, vi algo que fez meu sangue gelar. Nomes desaparecendo. Pessoas que um dia tiveram fé, mas se afastaram. Pessoas que conheceram a verdade, mas escolheram ignorá-la. Seus nomes iam se dissolvendo, até sumirem completamente. Meu peito apertou. Eles ainda podem ser salvos? Perguntei desesperado. Jesus me olhou com tristeza. Enquanto houver fôlego, há esperança, mas o tempo está se esgotando. Senti um nó na garganta. Quantos pensam que estão seguros, mas não estão? Quantos nem sequer imaginam que estão à beira de perder algo eterno? O anjo, de repente, tudo mudou. Não estávamos mais sozinhos. Diante de nós surgiu uma figura brilhante, mais radiante que o sol. Sua presença emanava autoridade. Um anjo. Sua voz ecoou pelo ambiente, fazendo o chão tremer. O tempo está próximo. O julgamento virá. Muitos se perderão. Meu coração disparou. Eu queria argumentar, implorar por mais tempo para a humanidade, mas o anjo continuou. Eles zombam dos avisos, riem da verdade, escolhem a escuridão em vez da luz. Mas quando a porta se fechar, clamarão por misericórdia. Ele fez uma pausa. E será tarde demais. A missão. Meus joelhos cederam. Não há nada que possamos fazer? Sussurrei. O anjo olhou para Jesus. Jesus assentiu. Avise-os, disse o anjo. Diga que voltem enquanto ainda há tempo. Um peso enorme tomou conta de mim. Eu já sabia. As pessoas não iriam ouvir, iriam rir. Iriam dizer, ainda temos tempo. Iriam dizer, Deus é amor. Ele nunca faria isso. Continuariam vivendo como se nada estivesse errado, até que fosse tarde demais. Então Jesus falou novamente. Sua voz era suave, mas cheia de poder. Conte a eles, Taylor. Diga o que você viu. Naquele momento, eu soube. Eu entendia exatamente por que tinha sido enviado de volta. O retorno. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, tudo começou a se dissolver. A luz foi se apagando. Senti uma força me puxando para trás. Espere! Gritei. Eu não quero ir. Mas já era tarde. Senti o peso do meu corpo novamente. A dor, o ardor no peito. Gasperei, puxando o ar como se estivesse emergindo de um afogamento. Ouvi vozes ao meu redor. Gritos. Ele voltou. Temos um pulso. Abri os olhos. A luz forte, os equipamentos médicos, as pessoas me cercando. Eu tinha voltado. Mas eu não era mais o mesmo. As memórias estavam cravadas em mim. Os rostos, os gritos, o livro da vida, o aviso do anjo. Tentei me levantar, mas uma enfermeira me segurou gentilmente. Taylor, fique quieto. Você esteve sem sinais vitais por 3 minutos. 3 minutos. Foi tudo o que precisei para ver a eternidade. Olhei ao redor, desesperado para contar o que tinha acontecido. Mas ninguém entenderia. Diriam que foi apenas uma alucinação, mas eu sabia a verdade. Eu tinha visto. E agora precisava contar ao mundo. Eu tinha recebido uma segunda chance. Mas não era para mim. Era para eles. Para todos que precisavam ouvir isso antes que fosse tarde demais. Assim que consegui falar, comecei a contar minha história. Porque Jesus é real. O céu é real. A eternidade é real. E o tempo está acabando. O peso do que vi. Os dias depois que voltei foram os mais difíceis da minha vida. Eu não conseguia dormir. Sempre que fechava os olhos, via flashes do que testemunhei. Os gritos. O livro da vida. O olhar de Jesus, cheio de tristeza. O peso de tudo aquilo me esmagava. Tentei agir normalmente com minha família, mas como eu poderia ser o mesmo depois do que vi? Antes, eu me importava com coisas sem sentido. Redes sociais.
o que os outros pensavam de mim, entretenimento. Agora, nada disso fazia sentido, não depois de ver o que estava por vir. Meus pais achavam que eu estava traumatizado pelo acidente. Meus amigos brincavam, diziam que eu tinha ido ao céu e voltado. Riam e seguiam em frente. Ninguém entendia. Tentei explicar, mas via nos olhos deles. Eles não estavam prontos para ouvir. A verdadeira batalha foi quando percebi. A verdadeira batalha não era apenas sobre o que eu tinha visto na eternidade. Era sobre o que estava acontecendo aqui, na Terra. As pessoas não rejeitavam Deus porque o odiavam. Simplesmente não se importavam. Estavam ocupadas demais, distraídas demais. Seguiam vivendo sem perceber o tempo escorrendo pelas mãos. E isso me assustava mais do que qualquer coisa, porque era exatamente assim que as pessoas que vi no tormento haviam vivido, ignorando os avisos, achando que tinham tempo. Mas o tempo acabou. Eu tinha voltado para este mundo com um propósito. Jesus não me trouxe de volta para continuar a mesma vida de antes. Ele me trouxe de volta por um motivo, e suas palavras ecoavam na minha mente. Diga a eles, falando a verdade. Então comecei a falar. Primeiro para minha família. Minha mãe chorou. Meu pai ouviu, mas permaneceu em silêncio. Meu irmão mais novo não soube o que dizer. Depois, falei para meus amigos. Alguns acreditaram, a maioria, não, mas eu não parei. Escrevi sobre isso, falei na igreja, na escola, na internet. Eu não me importava se riam, se pensavam que eu era louco. Porque isso não era apenas uma história, era um aviso, e eu precisava contar. Eu contei a eles sobre os nomes desaparecendo do livro da vida. Contei sobre as sombras, esperando aqueles que escolhiam ignorar Deus. Mas, acima de tudo, eu contei sobre Jesus, sobre o jeito que ele me olhou, sobre o amor que ele demonstrou, mesmo sabendo que eu não merecia, sobre como ele me mostrou que ainda há tempo para voltar, mas que esse tempo está se esgotando. Alguns ouviram, outros ignoraram, mas essa não era a minha responsabilidade. Minha missão era apenas contar. E agora, se você está lendo isso, preciso que escute. Isso não é apenas a minha história, é um aviso. O que eu vi, eu morri. Vi o que acontece depois dessa vida e recebi uma segunda chance, mas nem todos terão essa oportunidade. Jesus me mostrou a verdade. A separação eterna é real. Não é só para quem fez coisas ruins, é para qualquer um que escolhe viver sem Deus. Para aqueles que dizem, depois eu mudo, mas o depois está acabando. Jesus me mostrou o que está por vir. Ele disse que o tempo está próximo, que as pessoas precisam despertar antes que seja tarde demais. Eu não me importo se acham que sou louco, não me importo se ignoram o que digo. Eu fiz a minha parte. Agora, a escolha é sua. Jesus está esperando. Ele sempre esteve, mas logo a porta se fechará. E quando isso acontecer, não haverá volta. Por favor, não espere. Volte-se para ele agora, porque o tempo está acabando. A batalha invisível. Depois que voltei, percebi algo ainda mais assustador. A batalha que vi no mundo espiritual não estava acontecendo só lá. Ela estava acontecendo aqui, ao nosso redor, todos os dias. No começo, eu não percebi. Achei que poderia voltar à minha rotina e apenas espalhar a mensagem que Jesus me deu. Mas então, os ataques começaram. O ataque primeiro vieram os pesadelos. Sombras escuras sussurravam no meu sono, trazendo visões do que eu tinha visto. Os gritos, os rostos desesperados, as mesmas criaturas que tinham me observado. Acordava sem fôlego, sentindo como se algo estivesse no meu quarto. Depois vieram as dúvidas. Talvez tenha sido só imaginação. Ninguém está ouvindo, desista. Eu sabia que esses pensamentos não eram meus. Eram tentativas de me calar. E quanto mais eu falava sobre Jesus, pior ficava. Acordava paralisado, incapaz de me mover. Uma sombra escura ficava parada no canto do meu quarto. Eu estava sob ataque, porque eu tinha visto a verdade e estava avisando os outros. Que as forças das trevas não queriam isso. O nome que traz poder. Mas então lembrei do que Jesus me mostrou. Lembrei do poder da oração. Lembrei de como o nome dele fazia qualquer mal desaparecer. E parei de ter medo. Na próxima vez que senti aquela presença sombria, eu falei, em nome de Jesus, saia. E desapareceu. Porque o mal não tem poder sobre quem pertence a ele. Foi então que eu realmente entendi. Este mundo não é feito apenas de carne e osso. Existe uma batalha acontecendo o tempo todo. A cada momento, almas estão sendo disputadas. Cada escolha que fazemos nos aproxima ou nos afasta de Deus. E a maior armadilha do inimigo, fazer as pessoas acreditarem que ainda tem tempo. Mas eu vi a verdade.
Vi o que acontece com aqueles que ignoram os avisos. E não vou deixar o medo me calar, porque há muito em jogo. Jesus não me mostrou essas coisas para que eu guardasse para mim. Ele me mostrou porque o tempo está acabando. O tempo está se esgotando. Eu não sei o dia exato, nem a hora, mas sei disso. Estamos mais próximos do que nunca. Olhe ao seu redor, você sente? O mundo está mudando, o caos está crescendo, as pessoas nunca estiveram tão divididas. A verdade é distorcida, o erro é celebrado e ninguém se importa. Foi exatamente sobre isso que Jesus me alertou. Ele disse que as pessoas zombariam da verdade, chamariam o bem de mal e o mal de bem, seguiriam seus próprios desejos em vez de se voltarem para ele. E isso está acontecendo agora. A escolha. Alguns acham que podem esperar até ficarem mais velhos para seguir a Deus. Outros acreditam que apenas frequentar a igreja é suficiente. Mas eu vi o livro da vida. Vi nomes que não estavam lá. Pessoas que achavam que estavam salvas, mas nunca se entregaram de verdade. E quando chegou o momento, foram levadas para longe. Eu não quero que isso aconteça com você. Jesus também não quer. Mas a verdade é que ele não vai te forçar a segui-lo. A escolha é sua. E a pior mentira que já contaram ao mundo, que ainda há muito tempo. Porque um dia você pode acordar e perceber que é tarde demais. A porta será fechada e tudo o que restará será arrependimento. Por isso, por favor, não espere, não ignore isso. Não diga, vou pensar nisso depois, porque esse depois pode nunca chegar. Jesus está chamando você agora. Você vai responder?